Bom dia, querido, bom dia, querida. Seja muito bem-vindo a este canal. Este é o nosso programa Encontros Diário com Deus, um devocional feito para você. E olha só, nós estamos voltando com tudo. Exatamente isso. Nós estivemos numa breve pausa para tratarmos de outras atividades, mas voltamos com tudo, animados, fortalecidos em Deus e, é claro, com esse propósito. Nesse devocional, nós trazemos confronto, nós trazemos algo para você desenvolver ainda mais a tua comunhão com Deus, teu relacionamento, para você melhorar espiritualmente, emocionalmente, relacionalmente com as pessoas que estão ao teu redor. Olha, não é fácil. Quando nós temos um propósito com Deus, com a palavra de Deus, olha, tudo vai vir contra você. Pode acreditar nisso. Você vai enfrentar muitas dificuldades. Mas se você tem convicção de que Deus ele é com você, você vai muito além. E nós estamos aqui hoje para falar sobre um tema bastante importante. A ansiedade não era o meu Senhor. Você vive preocupado demais? Você vive ansioso demais, o coração palpitando demais, e agora você está se perguntando se isso é falta de fé, ou se a tua fé está enfraquecida, ou se é que você está querendo controlar as coisas e tomar o lugar de Deus. Olha, calma. Isso é o nosso assunto de hoje e nós vamos falar nesse devocional de forma bastante coerente. Então fica até o final. Mas antes de nós começarmos, se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito. Nós temos observado uma grande porção de pessoas que ainda não são inscritos no canal. Olha, isso nos ajuda muito. Nós que estamos aí desenvolvendo, né? Desejamos alcançar ainda mais pessoas. Então se inscreve no canal, querido. Se inscreve no canal, querida, e nos ajuda para a gente alcançar ainda mais pessoas. Hoje o texto vai estar baseado em Mateus, capítulo 6 e o versículo 25. Eu não gosto de deixar de ler, então olha só, já que está aqui na agulha, Mateus, capítulo 6 e o versículo 25, diz assim, ó, portanto vos afirmo, não andeis preocupados ou ansiosos com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Olha, e o corpo mais do que as roupas? É uma preocupação antecipada. Jesus estava falando com os discípulos, a preocupação dos discípulos. Será que nós, nos dias de hoje, não nos preocupamos de forma antecipada, de forma muitas das vezes demasiada, com excessos, esquecendo que Deus é aquele que cuida de nós? Olha, a preocupação muitas das vezes tem sido o real problema de você não enxergar o prover de Deus, a providência de Deus. Muitas pessoas estão sendo levadas a entender ou muitas das vezes questionar se elas devem fazer alguma coisa quanto àquilo e não esperar na providência de Deus. A ansiedade, ela nasce quando o futuro domina a sua mente. Isso aqui é uma verdade. É a realidade que nós estamos vivendo. Muitas pessoas estão deixando o seu futuro controlar elas. Nós planejamos. Cabe ao homem fazer projetos, planos, planejamentos. Mas olha, o texto sagrado diz, a resposta vem da boca de Deus. Então, quando nós deixamos o futuro dominar nossa mente, essa preocupação desloca a nossa fé. Então, olha só, Jesus sabia disso e a ênfase de não deixar as necessidades básicas da vida, embora importante para a sobrevivência, não deve dominar a vida espiritual e emocional dos discípulos. Jesus viu que os discípulos estavam preocupados demais, além da conta. E Jesus chama eles
e começa a dizer: olha, não andeis preocupado, coisas básicas, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir, quanto ao vosso corpo. Mas Jesus queria mostrar algo além aos discípulos. É importante que a gente reflita que a ansiedade ela gera um governo interno. Quando nós deixamos a ansiedade, a antecipação do nosso futuro dominar a nossa mente, está se tornando o governo interno, e isso vai trazer grande dificuldade para a nossa fé, para o nosso espiritual e o nosso emocional. Claramente, o nosso emocional ele fica sendo levado a cada vez mais criar cenários na nossa mente, ficamos confusos. E isso vai deslocando a nossa fé em Deus, na providência de Deus, porque olha só, Deus já está no teu futuro. Se você recebe essa palavra, escreve aí o teu amém, para que a gente possa entender que essa palavra está tendo clareza para você. Então, olha, Deus ele cuida de você e ele cuida do que você não controla. Olha o texto. Jesus chama os discípulos no versículo 26 do capítulo 6 de Mateus, e ele diz: contemplai as aves do céu. Jesus está chamando os discípulos agora para ver algo que eles não controlavam. E ele diz: olha, vem ver as aves do céu. Jesus chama os discípulos para ver o seu externo. A ansiedade é algo que está gerando dentro de nós, internamente. Mas Jesus agora direciona a atenção dos discípulos para as aves e lírios do campo, coisas tão insignificantes. Jesus diz: olha, eles não semeiam, ele não recolhem e nem juntam em celeiros, mas contudo o vosso Pai Celestial cuida deles, os alimentam. Então, olha só, às vezes não damos valor a essas coisas, mas nós somos convidados a refletir sobre o cuidado de Deus e o seu prover a criaturas menores que você. Se Deus cuida das árvores, Deus cuida dos lírios, Jesus diz: não tem de vós muito mais valor do que as aves? Jesus estava enfatizando de que a preocupação era demais para eles, porque Deus cuidava das coisas que eles não davam significância, muito mais a eles que estavam sendo cuidados pelo próprio Deus. E é interessante porque isso vai trazer uma questão muito importante e crucial. O que a ansiedade ela traz de bom para nós? Jesus enfatiza isso dizendo: qual de vós, por mais que se preocupe ou por mais que esteja ansioso, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? A incapacidade da ansiedade, porque ela não desenvolve nada, ela não acrescenta em nada, ela não pode fazer nada, não tem poder algum para mudar a situação. E Jesus está enfatizando isso, dizendo: qual de vós, por mais que vocês tenham ansiedade, preocupações, pode acrescentar algum centímetro à vossa altura? Algum tempo de jornada à sua vida? É interessante o versículo 28, fala assim, ó: por que andais preocupados? Olha, muitas pessoas estão vivendo um estilo de vida com ansiedade. Estão se adaptando a serem ansiosos. Preocupação demais em tudo, em todos os aspectos da vida. Será que eu vou fazer isso aqui? Será que eu vou conseguir isso aqui? Será que eu vou terminar isso? Será que eu vou concluir isso? Eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que fazer aquilo. E é um excesso de preocupações que se torna um estilo de vida. E o propósito pela qual Jesus está perguntando é exatamente isso. Qual o propósito da sua ansiedade? O que ela pode mudar? Muitas pessoas estão fazendo da ansiedade um estilo de vida. E o problema é que começa com uma preocupação comum.
Começa com a preocupação comum do dia a dia, de coisas comuns da vida. Mas observe que Jesus está enfatizando exatamente isso. Não fique preocupado com o que você vai comer, com o que você vai vestir. Por mais que sejam coisas importantes para a nossa sobrevivência, a gente deve se lembrar que isso pode se tornar um grande problema compulsivo. Se torna algo incontrolável muitas das vezes. E eu não estou falando de coisas aqui absurdas, nós estamos falando de coisas que nós vemos no dia a dia. Pessoas próximas de nós que já não têm mais aquela confiança em Deus e estão vivendo num estilo de vida de ansiedades. E a ansiedade, ela cria um governo e aquele governo domina e desloca a tua fé em Deus. Olha só. A inutilidade funcional da ansiedade. Isso mostra que a ansiedade, ela faz parte da nossa vida. Em comum, nós ficamos ansiosos quando nós temos questões a fazer, a resolver, quando nós vamos fazer uma prova, quando nós vamos lidar com uma situação que precisa da nossa atenção e da nossa decisão, nós ficamos ansiosos, é comum. Mas o que Jesus está falando e fazendo os discípulos entender é que a ansiedade fora de controle, o excesso de pensar no futuro, o que vai acontecer, e tentar prever aquilo, criando cenários que talvez nunca vai acontecer, é o grande e real problema. E a gente entende isso porque o princípio é a prioridade no reino. Depois de tudo isso, Jesus chama ele agora e diz assim, olha, buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Interessante. Como ele de vida. Reino de Deus fala da providência divina. Se ele é rei, ele cuida. Se ele é rei, ele sabe o que nós precisamos. E justiça fala de padrões no qual devemos viver. Como está o teu governo dentro de você? Será que Deus tem governado? Ou será que a ansiedade tem governado a tua vida? Será que as preocupações demasiadas... Olha, ninguém está dizendo aqui para você não se preocupar, porque nós devemos ter uma preocupação. E a preocupação aqui se trata do cuidado. Mas nesse sentido em que a ansiedade, a preocupação compulsiva, excessiva, ela domina, ela cria um governo. Então nós devemos atentar para entender que Deus é aquele que cuida de nós, que prover para nós aquilo que nós precisamos. E nós devemos relembrar que a prioridade está em buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, isso é, tudo aquilo que nós buscamos, procuramos, desejamos, será acrescentado. Jesus enfatiza isso. Foque no que é importante. Preocupações são comuns, porém em excesso é prejudicial e improdutivo. Você já percebeu que quando nós estamos ansiosos, pelo menos eu, muitas das vezes, quando eu estou ansioso para fazer alguma coisa, para criar um conteúdo, para fazer uma prova, e aquilo de alguma maneira tenta me controlar a ponto de eu perder o foco, eu fico improdutivo. A ansiedade, ela faz com que a pessoa se torne improdutiva, não consegue fazer as coisas. E você fica estatalado lá, você fica paralisado. A ansiedade paralisa. Olha, isso não minimiza as lutas da vida, mas encoraja uma perspectiva de entrega e dependência e esperança em Deus. Jesus queria mostrar aos discípulos que a vida deles estava sendo cuidada por Deus. Olha, a tua vida, querida, está sendo cuidada por Deus. Talvez você esteja vivendo um momento que esteja dizendo,
Mas onde está o cuidado de Deus? Mas onde está a providência de Deus? E parece que Deus está se atrasando. Parece que Deus está se demorando. Mas olha as aves do céu. Será que você não tem mais valor do que ela? Então, se você agora colocar e direcionar a tua fé, a tua confiança em Deus, e se você colocar diretamente em buscar as coisas de Deus primeiramente, colocando prioridade naquilo que vem de Deus, eu tenho certeza que você vai ver que Deus, Ele tem feito muitas coisas. Muitas das vezes nós questionamos porque Deus não está fazendo algo que nós queríamos que Deus fizesse. Olha, querido, amor não é sinônimo de resposta imediata. Muitas das vezes queremos que Deus faça as coisas imediatamente, como nós queremos, como quando nós clamamos a Ele. Mas isso tem uma estratégia. Isso tem um propósito de Deus. Então, olha, nós estamos chegando ao final desse devocional. Então, você que chegou até aqui, você que ouviu essa palavra e Deus falou com você, olha, se inscreve no canal. Mais uma vez, é de graça. Nós assistimos tantas coisas num dia, vemos tantas coisas. E olha, um conteúdo como esse, para alimentar ainda mais o teu espírito, fortalecer mais ainda a tua fé. Então se inscreve no canal, deixa teu like, compartilha esse vídeo para alguém que precisa entender que ansiedade não é o Senhor. Governo espiritual, ele não é passivo. Governo espiritual, ele é relativo e ativo. Aquilo que você deixa, aquilo que você foca, aquilo que você não toma uma decisão, a sua neutralidade está fazendo com que algo decida, algo governe. E ansiedade não é o teu Senhor. Olha, que Deus abençoe. Eu te espero amanhã, às 7h da manhã, aqui no nosso devocional Encontros Diário com Deus. Que Deus te abençoe.